que é do Deep Purple, Machine Head. Você pega um Deep Purple que tem uma carreira que é um absurdo como o estilo do Deep Purple muda e não é que ele fica ruim ou pior, você pode ter algum momento que você prefira, né? Mas criativamente a banda ela passa por momentos e fases, assim, não tem nenhum músico, eu lembro, eu acho que ainda é original da banda, nunca com tanta gente, né? E o próprio Machine Head já traz uma formação bem diferente da original, né? É um álbum que já traz uma banda com uma formação muito diferente do original, mas o contexto de composição, o disco foi gravado em Montreux, né? A própria banda era produtora, isso trazia essa liberdade criativa para a banda para poder trazer o álbum, né? Trazer essa possibilidade de inovação com a criatividade brilhante do Rich Blackmore, né? E muito nessa linha do que derivou e as outras bandas que ela conseguiu influenciar, né? Assim, acho que é inegável ver, você acha Black Sabbath ali o que tem de influência para outros estilos, tipo, você sente muito de Black Sabbath em Slayer, em Metallica, enfim, você pega todo esse movimento thrash, qualquer banda pesada você sente isso. E o Deep Purple, por outras percepções, eu tenho um pouco de dificuldade ainda de aceitar o Deep Purple como um heavy metal. Acho que ele flertou com heavy metal em muitos momentos, principalmente com o David Coverdale, né, na era David Coverdale e Glenn Hughes. Eu acho que ele flerta muito com heavy metal em alguns momentos, mas eu não consigo considerar o Deep Purple de fato uma banda essencialmente de heavy metal, mas é uma banda muito importante para o heavy metal. Sim, porque ela traz todo esse conceito, principalmente do erudito na guitarra, a forma de construção de guitarra do Rich Blackmore, que é o meu guitarrista favorito de todos os tempos, é algo único. Né? Então, vários outros grandes guitarristas já falaram que se inspiraram nele, Ed Van Halen, o Yngwie Malmsteen, o Adrian Smith do Iron Maiden e vários outros têm ele como referência musical. É um cara que ele foi muito disruptivo, né? Ele traz o virtuosismo do blues, do jazz, com construção musical do erudito, e aplica isso no rock and roll, né? E começa a trazer peso, e começa a trazer o ritmo, começa a trazer velocidade nos solos, né? A desconstrução daquele formato musical quadradinho de, você traz ali o refrão, o riff e acabou 3 minutos uma música. Não, ele começou a viajar em solos longos, que era algo que nesse momento poucas bandas faziam. Você tinha ali o Pink Floyd fazendo com um conceito muito mais prog, mas traz algo diferente. Você vê a vocalização de uma forma diferente do que o Ozzy tinha no Black Sabbath, né, e o próprio Robert Plant tinha no Led Zeppelin, falando ali da Santa Tríade, né? O Ian Gillan, ele traz o grito, ele traz mais o berro, ele traz mais o vibrato, que é muito o que a gente vê no Bruce Dickinson hoje, né? Depois que eu vou trazer num outro álbum mais para frente, o Will também, mas ele começa a influenciar, ele começa a abrir espaços para que outras bandas que vieram depois pegassem esses elementos e construíssem coisas muito legais, que misturassem um pouco do Deep Purple com Sabbath, né? Faz um fuso isso aí, vira algo ali, um Iron Maiden da vida, né? Com o peso, com a construção. Então, isso que eu acredito que é a grande importância desse álbum. Ele já abre com uma porrada que é a Highway Star, né? Uma música obra de arte. A própria pegada e levada de Highway Star, Space Trucking desse álbum, que é a última música do álbum, me lembra muito quando eu escuto os primeiros discos do Iron Maiden, ainda com o Paul Di'Anno, né, que tem aquele lado ainda mais punk do Iron, né, da braveza, da revolta ali. Me lembra muito essa pegada também, e dá para ver que eles beberam dessa fonte do Machine Head. Muito, né? Então, álbum com músicas maravilhosas, Pictures of Home, música linda, Lazy, a própria Space Trucking, e óbvio que eu acho que é o maior riff, vou dizer assim, de todos os tempos, que é Smoke on the Water. Eu acho que o Smoke on the Water... Quem não conhece? O riff mais conhecido mundialmente, e que quantas pessoas, quantas crianças desde da década de 70 começaram a tocar guitarra para tentar tocar Smoke on the Water, né?
Então, e a forma como a música foi construída ali, que foi a questão lá do incêndio que teve no hotel que o Frank Zappa estava, tem um contexto, e não é só um riff a música, né? A música inteira ela é muito bem elaborada, muito bem construída. Enfim, é um disco que eu considero ali uma grande referência. Eu não considero o Machine Head essencialmente um heavy metal ainda. Eu acho que, por exemplo, o Saba era muito mais pesado nessa época, mas ele traz elementos que são primordiais do heavy metal, né? A velocidade, sim. Beirando a cavalgada do Iron Maiden ali na guitarra, o vocal com um estilo com vibrato, com sustain, as quebradas no meio da música com as grandes viagens do Ian Gillan, fazendo aquela fusão de voz e guitarra com alguns solos, os duetos, o solo de bateria, né, o solo de guitarra, o solo de teclado do John Lord, que era um tecladista ali maravilhoso, absurdamente brilhante. Enfim, é um disco monstruoso e tinha que estar aqui, que eu acho que foi um dos mais importantes para derivar boa parte dos outros estilos e gêneros. Ah, sem dúvida. E os músicos do Purple são também entre os melhores que já surgiram, né? Não só o Red Blackmore, mas a gente impressionante. O Ian Gillan é um cantor excepcional. Ele não só no Purple, mas quando ele cantou também no Sabá, ou mesmo na banda Gillan dele. Nossa, o cara é fantástico. Mesmo após a cirurgia que ele fez nas cordas vocais, ele continuou maravilhoso. Então, quer dizer, cara, eles é um nível além. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Ainda não estou perdido no espaço.